Uma alegria estar aqui com os irmãos, conhecê-los, estarmos juntos no dia do Senhor, com o povo do Senhor, na casa do Senhor. É sempre uma alegria, mesmo estando longe de casa, do meu país, mas com os irmãos me sinto sempre acolhido, sempre em casa. Então, agradeço ao pastor a oportunidade de falar um pouquinho dos desafios, das oportunidades que temos de anunciar o Evangelho aos muçulmanos. Então eu vou compartilhar um pouco sobre esse tema nesse dia de hoje. Se eu falar alguma palavra em brasileiro que é ofensiva a vocês, então vocês me repreendam, tá? Eu lhes dou autoridade para falar, não, pastor, essa palavra não, tem que ser essa aqui. Então é uma questão aí linguística. Eu moro em Curitiba, Paraná, tem ali alguém de Curitiba, mas já viajei e vivi em vários lugares desse mundo. Trabalhei em Marrocos como missionário, eu e a minha esposa Carla. Eu venho de um contexto batista, mas os presbiterianos estão sempre a me perseguir. Eu casei com uma presbiteriana, então o casamento foi feito numa igreja presbiteriana. Predestinado. Eu sou mentoreado por presbiterianos. E eu me sinto mais em casa no meio dos presbiterianos. Então, não sei por que eu não me tornei presbiteriano ainda. Acabei de escrever um livro agora, vai ser lançado daqui a 2 semanas, com o reverendo Ronaldo Lidório e o reverendo Cássio Silva, sobre o cuidado, uma teologia bíblica do cuidado do missionário. Então eu quero dizer que eu me sinto muito bem no meio de vocês. Quando a gente fala sobre o povo muçulmano, algumas coisas são importantes para a gente entender. Primeiro, a gente precisa saber quem eles são, porque às vezes há uma certa confusão da identidade dos muçulmanos. Os muçulmanos são diferentes dos árabes. Os árabes é uma etnia, um povo que surgiu no Oriente Médio. São semitas também, filhos de Ismael, que era filho de Abraão. Então, os árabes são descendentes dos Ismael, que são os ismaelitas. Então, esse é um povo. Eles têm uma língua própria, que é a língua árabe. Mas eles também, na grande maioria, são muçulmanos. Então, muçulmanos é a fé dos, não todos, árabes. Surgiu no século VII, com a chegada de um profeta chamado Maomé. Se diz Maomé também aqui em Portugal? Estava com Mahoma em espanhol, né? Mahoma. Mohammed em árabe. Então ele traz e ele funda a religião para a nação árabe. Mas existe árabe que não é muçulmano. Existe árabe cristão. Existe árabe ateu. Não é muito comum, mas tem. Existe árabes que professam outras crenças. Mas a grande maioria é muçulmanos. Então, muçulmano é sobre a fé, a crença, e árabes é sobre um povo, sobre uma etnia. O maior país muçulmano não é um país árabe. Vocês sabem qual é o maior país muçulmano? Indonésia. Não tem nada a ver com a etnia árabe. Outro exemplo, o Irã é um país muçulmano, mas não é árabe, tá bom? Então você encontra outras nações, outros povos que abraçaram a fé islâmica, mas não são árabes. E você vê alguns contextos de árabes que não são muçulmanos, apesar de ser um número menor. Então, depois de identificar quem eles são, nós vamos atuar muito mais na questão dos muçulmanos do que do povo árabe aqui, tá bom? A gente vai falar mais das crenças, não muito da identidade dos árabes.
mas das crenças dos muçulmanos. E eu quero começar mostrando aqui o credo apostólico, porque é daqui que nós vamos entender o que os muçulmanos creem, ou melhor, não creem. Então, o credo apostólico, documento feito pelos os primeiros irmãos, logo depois da era apostólica, eles resumiram a fé, resumiram algumas doutrinas e chamaram o credo de as doutrinas básicas, fundamentais da nossa fé. E aqui vai dizer que cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo e outras crenças. Desse credo, o que os muçulmanos não creem? Jesus Cristo, Espírito Santo, algo mais? Único Filho, na morte. Alguém falou Deus? Na igreja, que Ele ressuscitou. Trindade não existe. Assim, quase tudo. Eu vou mostrar para vocês o que os muçulmanos não creem das nossas doutrinas principais. É isso aqui. Há algumas coisas que eles creem. Em um Deus criador, mas não é Pai. Os muçulmanos creem em Allah. A grande pergunta dos cristãos que não entendem um pouco sobre os desafios ou sobre a teologia islâmica é se é o mesmo Deus. Allah dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa. A gente teria que ter mais tempo para dar uma fundamentação, mas eu vou tentar simplificar. A palavra Allah é a palavra em árabe traduzida para Deus. Então, quando nós queremos traduzir a palavra Deus, português Deus, God em inglês, Dios em espanhol, queremos usar essa mesma palavra em árabe, é a palavra Allah. Na Bíblia dos cristãos evangélicos, parêntese aqui, sabem qual é a maior igreja do mundo árabe de todo o Oriente Médio? É a Igreja Presbiteriana do Cairo. No Cairo, no Egito, tem a maior igreja do mundo árabe. É uma igreja presbiteriana. Então, se você for para o Cairo, você tem onde congregar lá. Só que eles falam árabe. Um pouquinho aí, talvez você tenha alguma dificuldade. Mas quando eles abrem a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a palavra que aparece no começo diz: Allah criou os céus e a terra. Você fala, ué? Então, porque é uma tradução. Agora, se nós olharmos a pessoa, os atributos, a identidade, não é o mesmo Deus que os muçulmanos acreditam. E o primeiro ponto é que eles acreditam que Allah, o Deus, não é Pai. Por isso eles têm muita dificuldade com o Pai Nosso. O Pai Nosso diz: Abana lazi sama, Pai nosso que estás nos céus. Os muçulmanos não oram a oração de Jesus do Pai Nosso, porque Deus não é Pai. Mas eles dizem que o Deus Allah, que é o Deus dos muçulmanos, criou os céus e a terra. Ele é o Criador. Se você perguntar, Ele é o Criador, eles vão confirmar. Todavia, eles não creem em Jesus Cristo, mas eles creem em Jesus. Jesus, para eles, para os muçulmanos, é um profeta, é um homem que nasceu, que viveu, mas não morreu.
Ele viveu os seus dias, foi profeta, foi homem bom, foi homem justo, foi homem enviado por Deus, mas ele não é Deus. Ele não é o Filho de Deus. Inclusive, quando os cristãos dizem que Jesus é o Filho de Deus, Maomé, quando ouviu isso lá no século VII, ele entendeu que os cristãos estavam a dizer que Deus veio à Terra, teve um relacionamento sexual com Maria, por isso nasceu Jesus. Então os muçulmanos pensam que nós pensamos que Deus teve relação com Maria para nascer Jesus, logo Jesus é o Filho de Deus. Alguém acredita nisso? Obviamente que não. Mas para os muçulmanos é. Então, quando você fala para os muçulmanos Jesus é o Filho de Deus, ele disse, é uma blasfêmia. Porque ele está a pensar que você está a crer que Deus teve relação com uma mulher. E Deus é justo para eles, Deus é santo para eles. Então eles não creem em Jesus, não creem na unicidade do Filho, não creem que Jesus é o Senhor, não creem que ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Todavia eles creem que Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, quando você lê o texto sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, você vai ver que Jesus nasceu de uma virgem, e é a Virgem Maria. Inclusive, o Alcorão, um livro sagrado dos muçulmanos, tem um nome, o único nome de uma mulher em todo o livro sagrado dos muçulmanos é o nome de Maria. Tem um livro com o nome dela. O Alcorão é dividido por suras, que nós chamamos. Sura 1, como se fosse o livro 1, é Al-Fatiha, é a abertura. A Sura 2, que é o livro 2, é Al-Baqarah. A Sura, ou o livro 19, dentro do Alcorão, se chama Maryam, Maria. Maomé não citou, não falou sobre a sua mãe, não falou sobre as suas mulheres, mas falou de Maria, porque ele acreditava que Maria era virgem. E ele crê, como os católicos, que Maria foi virgem eternamente. E ela também está no céu. Então eles têm uma crença muito forte em Maria. Então, do nosso credo aqui, eles acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria. Mas que ele sofreu debaixo do poder de Pôncio Pilato? Não. Foi crucificado? Não. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, diz que quem morreu no lugar de Jesus foi Judas, o traidor. Então eles dizem que quando foram crucificar um homem, era Judas. Só que Deus fez com que a aparência de Judas se tornasse a aparência de Jesus. Por isso que aqueles que escreveram os evangelhos achavam que eram Jesus, mas não era Jesus, era Judas. Porque Judas era o traidor. E aí eles usam a nossa escritura dizendo, a vossa Bíblia diz, maldito é todo aquele que morre no madeiro, numa cruz. Jesus não era maldito. Os muçulmanos começam a defender a Jesus. Como ele pode morrer de uma morte horrorosa, difícil, se ele era bom, se ele era justo e ele era santo? Quem morreu foi Judas. Então eles não creem na crucificação, não creem na morte. Então o que aconteceu com Jesus? Na crucificação, Judas foi crucificado e Jesus foi assunto aos céus. Foi levado aos céus. E ele está vivo. E ele está vivo. E vai voltar. Eu preparo missionários no Brasil dentro da... Eu sou professor de teologia islâmica. Então, às vezes, pastor me corrige aí, porque às vezes eu misturo teologia bíblica com teologia islâmica. Entendeu? Então, na escatologia islâmica, Jesus vai voltar para depois morrer.
E sabe quem vai matar Jesus? Os cristãos. Uhum. Porque Jesus vai fazer algumas coisas quando ele voltar na escatologia islâmica. Ele vai quebrar todas as cruzes, porque a cruz é um sinal de maldição. Ele vai quebrar todas. Segundo, ele vai matar todos os porcos, porque ele vai matar todos os porcos, porque o porco é um animal imundo, também era para o judeu, né? E também é para os muçulmanos. Até hoje eles não comem carne de porco, e Jesus vai matar tudo isso, e Jesus vai pregar para os cristãos, dizendo: se arrependam, eu não sou Deus. Essa vai ser a mensagem de Jesus nos últimos tempos. Eu não sou filho de Deus. Eu sou um profeta do Islã. Sejam muçulmanos. Então, imagina a cena, Jesus aqui em Portugal, pregando aqui na igreja, dizendo para vocês que vocês têm que se tornar muçulmanos. Essa é uma parte da escatologia islâmica. Então, Jesus está vivo, vai voltar para testemunhar contra os cristãos. E os cristãos vão perseguir Jesus, e aí ele vai morrer. Para ressuscitar também no terceiro dia. Então eles não creem na morte, logo não creem no sepultamento, tampouco na ressurreição de Jesus. Agora, que ele subiu ao céu, eles creem. Que ele está sentado à destra de Deus, eles não creem. Que ele é o Todo-Poderoso, não. E que ele há de vir para julgar vivos e mortos, também não creem. Na verdade, há uma tradição dizendo que Jesus voltará com Maomé, profeta do Islã. E quando eles forem julgar todas as nações, porque eles são os dois profetas mais importantes, Jesus vai dizer assim para Maomé: julga você, porque você é o último dos profetas. Então Jesus vai dar o privilégio para Maomé julgar as nações. Então ele não vai julgar as nações. No Espírito Santo, eles não creem. Na Igreja de Cristo, não creem. Na comunhão dos santos, na verdade, não somos santos, somos pecadores terríveis, na perspectiva muçulmana, porque somos politeístas, adoramos a 3 deuses. Na verdade, quando eles pensam no catolicismo, eles dizem que são 4, porque eles acreditam que também os cristãos adoram a Maria, então ela é uma deusa também. Então eles veem nós como pecadores realmente que vão para o fogo do inferno, não como santos. A remissão dos pecados, não. Para ter perdão dos pecados, na doutrina islâmica, você tem que ir à peregrinação a Meca. Então, se você for à cidade de Meca, você vai ser purificado. Você vai ser perdoado pelos seus pecados. Na ressurreição do corpo, eles acreditam. Todos vão ser ressurretos no último dia. Os muçulmanos para o paraíso e os não muçulmanos para a condenação eterna. Então vão para o inferno. Creem na vida eterna? Não creem. Creem num paraíso que é uma aberração, na verdade, com mulheres, com bebidas e etc. Mas a vida eterna, não. Então, eles matam e depois diz que eles vão estar com 10 virgens. No paraíso. É isso aí. No islamismo, a salvação, acho que eu vou falar na próxima tela. Então, eu vou deixar para a próxima tela. Até aqui, então, baseado no credo apostólico, o que os muçulmanos não creem, ou que eles creem, é só isso aqui. Um Deus criador, uma virgem que gerou um filho, que subiu ao céu, não foi morto, e que no último dia haverá a ressurreição do corpo. O restante, nada. Nada. Jesus, ele morreu sem pecado. Viveu sem pecado. Para os muçulmanos, sim. Jesus,
é muito fácil pregar para os muçulmanos a partir de Jesus, porque a gente começa no que eles acreditam. Primeiro, o que eles acreditam? No nascimento virginal. Então, Jesus nasceu de uma virgem. Então, quando nós pregamos ao muçulmano, nós dizemos que Jesus é especial por causa do seu nascimento. Então, a gente fala isso para o muçulmano e ele concorda. Depois, a gente fala para o muçulmano que Jesus é especial porque a sua vida toda foi sem pecados. O muçulmano concorda. Inclusive, na Sura de Maria, que eu disse, que é o livro 19, no verso 19, então é bem facinho, Deus facilitou para a gente lembrar disso, né? 19:19, diz o quê? Que Jesus não tinha pecado. Então a vida de Jesus foi uma vida sobrenatural. Ele não pecou. Aí os muçulmanos vão dizer, mas nenhum dos profetas pecaram. Deixa eu contar uma história sobre isso. Eu estava com um amigo muçulmano, tomando chá, conversando com ele, e chegou um outro amigo dele, não meu, que era de uma família muito religiosa. E ele chegou, sentou com a gente, e meu amigo apresentou, e me apresentou como um cristão. E a gente começou a conversar, e ele me perguntou se Jesus era Deus. Eu falei, eu posso responder, mas eu preciso de pelo menos 10 a 15 minutos antes de responder. Ele falou, não, eu quero sim ou não. Eu falei, não, sim ou não, eu não vou responder. Se você me der 15 minutos, eu respondo. Aí ele falou, então vai em frente. Então eu falei sobre Jesus não ter pecado. E aí ele afirmou, todos os profetas não têm pecado. Eu falei, não, você está equivocado. Ele, não estou equivocado. Todos os profetas, diz o Alcorão, não tiveram pecado. Então vamos começar pelo Alcorão. Quem foi o primeiro homem, segundo o Alcorão? Não quero falar da Bíblia. Quem foi o primeiro homem dessa humanidade? Adão, respondeu ele. Falei, correto. Cremos igual. Segunda pergunta, falei para ele. Quem foi o primeiro profeta na perspectiva do Alcorão, do Islã? Ele disse, Adão. Eu falei, está correto. Temos uma divergência aqui, porque Adão para nós não foi um profeta. Terceira pergunta e última. Como o pecado entrou no mundo na perspectiva islâmica? Aí ele... Eu falei, Adão, ele não quis responder. Eu falei, foi Adão o primeiro profeta do Islã e o primeiro homem a pecar. Porque o Islã também disse que foi culpa de Adão, não primeiro de Eva. Aí ele disse, está certo. Então como você afirma que os profetas não tiveram pecado? E Abraão? A mesma história que nós temos de Abraão, eles têm nas Escrituras, no Alcorão. Abraão falhou, Abraão pecou. E aí eu mostrei os outros profetas, e Moisés, eles creem em Moisés. E mostrei que Moisés pecou. Não cheguei até Maomé, cheguei próximo a Maomé. Porque eu não queria, porque falar que Maomé pecou, ele já estava sabendo, mas seria uma ofensa. Eu ia perder a conversa e o amigo. Então eu disse, eu cheguei até Jesus, só que Jesus não pecou. Diz o seu livro sagrado, o Alcorão. Agora, por fim, como é a vida de Jesus? Moisés está morto, ninguém sabe onde está. Abraão está morto. Todos os profetas estão mortos. Maomé está morto. Inclusive, sabemos onde ele está enterrado. E ele está certo. E onde está Jesus? Pois Jesus está vivo. Falei, exatamente. Jesus está vivo. Você crê que ele foi assunto aos céus, mas eu creio que ele morreu e ressuscitou. Então, o nascimento de Jesus é sobrenatural. A vida de Jesus é sobrenatural. E a ressurreição de Jesus é sobrenatural. Por isso eu sou um seguidor de Jesus.
Então Jesus não tinha pecado segundo o Islã. É uma boa oportunidade para a gente conversar com os amigos muçulmanos. Então, Converteu? sim? Ele converteu? Não. Não. Não, ainda não. Isso, ainda não. Não se converteu. Na verdade, aí no final, ele me perguntou: Jesus é Deus ou não? Que eu tinha prometido responder, né? Ele não entendeu nada. Aí eu falei para ele: Deus tem pecado? Ele disse: não. Jesus tem pecado? Ele não falou nada, levantou e foi embora. Não precisava responder. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é santo, Ele é sem pecado, Ele é o Deus encarnado, ressurreto, que está vivo. Então os muçulmanos não creem nessas verdades. Então eles negam a Trindade, eles negam a divindade de Jesus. Aqui estão as referências do livro 5 do Alcorão, o verso 73. Eles creem que a Bíblia foi adulterada, a Bíblia foi mudada. Eles creem também que Jesus não morreu. Eles creem que não existe pecado original. E eles creem que não há substituição. Ninguém pode morrer em lugar de outrem. Ou seja, as verdades mais centrais, mais fundamentais da nossa fé, o islamismo pega e joga na lata de lixo. Eles não creem exatamente nas doutrinas inegociáveis para nós. Trindade, divindade de Jesus, Bíblia como palavra de Deus inerrante, morte e ressurreição de Jesus, o pecado, que todos nascem no pecado, separados de Deus, e que Jesus tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte. Eles não creem. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos então dos muçulmanos sobre o estado eterno dos muçulmanos? Estão condenados, estão mortos, estão longe do Senhor. E aqui nós podemos reagir de diferentes maneiras. A igreja, ao ouvir sobre isso, pode reagir de diferentes maneiras. Primeira reação é dizer: problema deles. Eles creem assim, então que vivam assim, e vão ser condenados, e vão ser julgados por Deus. Escolheram isso. Segunda opção é dizer: indiferença. Deixa eles viverem a fé esquisita deles, até mesmo bizarra deles. Problema deles. Nós ficamos aqui com a nossa sã doutrina e eles ficam lá com as suas heresias. Indiferença. Eu não odeio os muçulmanos, mas também não os amo. Eu nem me aproximo deles. É uma opção. Mas tem uma terceira opção: de se compadecer deles, de tentar se aproximar deles. Para quê? Para lhes anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, da graça, perdão dos pecados, da vida, do amor. Eu acredito que a melhor opção é a terceira. Se nós ficarmos indiferentes, não é bom para nós, não é bom para os muçulmanos e nem traz glória para o nome de Deus. Se nós ficarmos lado de lá, na primeira opção, dizendo hereges, morte aos hereges, condenação a eles, não faz bem para eles, não é bom para nós e nem glorifica a Deus. Então a terceira opção é a melhor, eu acredito. Estão de acordo? Estão de acordo? Então devemos nos aproximar dos muçulmanos com esse olhar de misericórdia, de compaixão.
para lhes ensinar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceis a Jesus, e Jesus vos salvará. Pois não. Eu tenho uma dúvida, porque eu tenho alguns amigos de trabalho que eu acredito que sejam muçulmanos. Ok, Mas eu acho que aqui em Portugal eles andam escondidos. ok, Porque eles estão dentro do mundo cristão e eles não falam que são. certo. E aí a questão é, como eu posso me aproximar até para saber do que eles acreditam, sem Boa. que seja ofensivo e sem também que crie uma barreira original. Vamos dizer assim. Essa é a pergunta que eu não sei nem se eu não sei como fazer a pergunta. Ok. Essa é a questão. Bom, muito obrigado. Como é seu nome? Milton. Obrigado, meu. De verdade, os muçulmanos, quando eles estão fora do contexto deles, a tendência são duas. Ou eles se mostram, se tem alguma força, então eles começam a mostrar a sua força, mostrar a sua religião, construir mesquitas, islamizar o país, quando eles têm essa oportunidade. Mas a outra opção é se esconderem, porque realmente eles vivem, eles sabem o que é ser rejeitado, perseguido, no sentido de pessoas têm medo deles. Então, eles são rejeitados por causa da sua crença, por causa do seu estereotipo. Então, eles não falam que são muçulmanos. Então, você precisa identificar qual é esse grupo. Identificando que são esses que se entendem como perseguidos ou a minoria, como se aproximar deles é uma boa pergunta. Primeiro, qual é o país que ele vem? É uma pista, não quer dizer que pode vir do Iraque. Ontem eu estava com 2 iraquianos aqui em Portugal, crentes em Jesus. Se converteram aqui em Portugal. Não foi, Roberto? Estávamos lá. Estão plantando uma igreja para árabes. Eu não sei qual é a região, mas é aqui por perto. Se converteram aqui, amam a Jesus, amam a palavra de Deus e então pense, é do Iraque, ok? Então a maioria das pessoas do Iraque são muçulmanas. Então talvez pode pensar que ele é muçulmano. Então essa é uma outra identidade. Terceira possibilidade é você fazer um pouquinho mais ousado, tá? Fazer uma saudação para ele, uma linguagem que ele entenda. Salam aleikum. Se ele falar o quê? Aí você fala, passa, próximo. Deixa eu contar uma experiência, Milton. Dizem que os muçulmanos perseguem cristãos. Não é bem assim. Tem cristão que persegue os muçulmanos. Eu sou um deles. Eu vivo parte da minha vida no aeroporto. E ficar em aeroporto é um pouco tedioso. Então, aí eu leio, estudo um pouco, mas tem hora que eu saio a andar pelo aeroporto. E eu estou o quê? A caçar muçulmanos. Não para matar, irmãos, por favor. Não pensa, não é caçar. Não sei. E como é que eu me identifico eles? Eu chego próximo de alguém. Estou às vezes aqui na Europa, lembro de uma experiência, estava na França, imagino que França no aeroporto, chegava, salam aleikum. O francês me olhava assim, falava, não, sorry. Aí ia para o outro, salam aleikum. O aleikum assalam. Opa, aqui tem um alvo. Então eu sento, me aproximo, converso, então eu tento me aproximar. Então é uma maneira de se expressar. Quarto, se você tem alguma proximidade com ele, e você pode conversar com ele no seguinte, mais direto. Eles não têm dificuldades de falar sobre a fé quando alguém abre o assunto da fé. Você pode se identificar. Eu sou um seguidor de Jesus. E você? Eu não uso a palavra cristão no contexto muçulmano, porque a palavra cristão é uma palavra que não tem não soa bem aos ouvidos dos muçulmanos. Eles se lembram das cruzadas,
eles pensam então que nós acreditamos que Deus teve relação com Maria. Eles têm várias coisas que eles já trazem para o pacote que faz barreira. Então eu costumo dizer, eu sou um seguidor de Jesus. Ana tilmide de Yeshua al-Masih. Eu sou discípulo do Senhor Jesus. E eu pergunto para ele, e você é seguidor de quem? Se ele falar do Islão ou de Maomé, eu sei que ele é muçulmano. Então eu pergunto para ele diretamente, você é seguidor de Maomé? E se ele disser sim, então ele é muçulmano. Porque aí, eu acho que a minha próxima imagem aqui. Por que nós não nos aproximamos dos muçulmanos? Porque essa é a imagem que nós temos dos muçulmanos. Alguém quer se aproximar de terrorista? Não. A não ser que seja um homem bomba crente, né? Aí quer se aproximar. Mas ninguém... Então, essa é a imagem que as pessoas têm dos muçulmanos. Mas nem todos os muçulmanos são maus terroristas. Querem caçar, cortar a cabeça de cristãos. Não. Na verdade, na minha experiência, é o contrário. Eu morei dentro da casa de muçulmanos, de famílias muçulmanas em Marrocos. Eu tenho amigos muçulmanos, são muito carinhosos, que já me defenderam, que já me abençoaram. Então, essas imagens não nos ajudam sobre eles. Essas imagens que nós pintamos na nossa mente não nos ajudam sobre os muçulmanos. Tem um fundo de realidade? Obviamente que tem. Essas imagens, Israel e Palestina, está acontecendo agora, da gente ser forçado, talvez, a tomar partido de um ou do outro lado, não nos ajuda. Achar que o mundo árabe muçulmano é Dubai, o Kuwait, também não nos ajuda. Então a gente tem que ter algumas imagens dos muçulmanos reais. E aqui eu mostro o mosaico que talvez vai te ajudar agora, Milton, a entender e saber quem são os muçulmanos. Então tem diversos tipos de muçulmanos. Primeiro, tem o muçulmano nominal. Ele é muçulmano culturalmente. Nasceu num país muçulmano, pai dele é muçulmano, mãe dele é muçulmana. Então ele é um muçulmano. Ele diz, eu sou muçulmano. Mas você ora? Não. Eu aluguei um carro lá em Lisboa e quem me atendeu foi um paquistanês. Ele é do Paquistão. E aí eu falei, eu conheço um povo do Paquistão chamado o povo, me fugiu o nome agora, do Paquistão. Me fugiu o nome. Eu conheço esse povo, ele é o meu povo. Porque tem vários povos no Paquistão, né? É o meu povo. E eu falei, não, então você é muçulmano? Porque a maioria das pessoas desse povo são muçulmanos. Ele disse, sim, eu sou muçulmano. E aí, eu estou alugando o carro, estou conversando com ele. E eu disse, e como é para um muçulmano viver na Europa? Não pode comer carne de porco. Muitas coisas aqui tem porco. Disse, não. Eu adoro porco. Falei, mas que muçulmano sem vergonha. Na verdade, aí ele começou a falar, eu amo as mulheres do Brasil. Falei, safado. E aí ele começou, eu falei, mas você não é muçulmano? Claro que eu sou muçulmano. Falei, mas o que eu aprendi que muçulmano... Eu falei, você bebe? Ele falou, adoro vinho. Cerveja? Oh! Falei, mas muçulmano não bebe. Não, isso lá no Paquistão. Aqui ele bebe, ele come carne de porco, ele gosta de se divertir com as mulheres, ele vive uma vida normal. Mas você pergunta, sou muçulmano. E mas ele é um muçulmano nominal, cultural.
Então, você tem que identificar. Aí eu fui para a última pergunta para ele. Você faz as orações 5 vezes ao dia? Ele falou, não, cara, tá maluco. Tem que trabalhar. Não, não faço. No final, ele ainda me deu um upgrade num carro. Nossa, foi uma benção, fiquei muito amigo dele. Mas porque conversamos. Não tive a oportunidade de falar de Jesus, porque estava cheio ali, mas conversamos rapidinho. É um muçulmano nominal. Ele não está muito preocupado com as questões da fé. Tem um muçulmano que é o folk Islam. O folk Islam é uma mistura de muçulmano com vários outros sincretismos. Há um mês atrás eu estava em Moçambique. É muito comum. Tem alguém de Moçambique aqui? Algum moçambicano? Não? É muito comum esse tipo de Islã em Moçambique. Eu fui dar um treinamento numa igreja evangélica lá. Atrás da igreja tinha uma mesquita, um templo islâmico. O pastor da igreja falou para mim, olha, o líder da mesquita, ele exerce 3 funções. Ele é o líder da mesquita, que conduz as orações. Ele é a pessoa aqui, como é que se diz, da sociedade ali, tipo representante do bairro. Ele representa ali, então, aquele bairro diante do governo. E terceiro, ele é o pai de santo. Ele é o macumbeiro. Ele é o feiticeiro da comunidade. Então, quando vai na mesquita, ora e não resolve, vai na casa dele que ele faz um trabalho. Agora, pasmem vocês, tá? Pasmem vocês. Tem cristãos também lá que fazem isso. Não chegam a ser, mas eles vão na igreja. O pastor orou, nada mudou, eles vão também no feiticeiro. Então, o Islã lá é uma mistura. Ele vai na mesquita, faz as orações, mas ele crê nos espíritos, ele crê em várias coisas. Esse tipo de muçulmano, se você chamar ele para vir na igreja, ele vem. Porque pode ajudar ele. Se você falar para ele que você vai fazer uma oração por ele, ele diz, sim, pode orar por mim. Porque todas as coisas no mundo espirituais resolve para ele. Ele vai lá na Igreja Universal e bebe aquela aguinha lá, porque pode ser bom para ele. Entende? Então, ele é um muçulmano de muitas crenças espirituais. Tem outro tipo de muçulmano, que é o devoto. Esse é um muçulmano que ora 5 vezes por dia, que faz jejum, que faz todas as obrigações como muçulmano, levanta de madrugada, está tentando ir a Meca, na Arábia Saudita. Ele segue de verdade a religião. Na verdade, esses são os melhores. Esses, para confiar, ele tem muito entendimento de bem e de mal, ele não quer fazer o mal, ele quer ser uma pessoa justa, ele não quer te lesar, ele não quer fazer coisas erradas, ele quer cuidar da família dele. Eu morei com uma pessoa dessa, na casa da família dessa. Mas também tem um muçulmano místico, que eu diria que é quase um muçulmano pentecostal. Não é surfista, é sufista. Essas imagens aqui, ó. O que eles fazem? Os muçulmanos sufistas, Deus está muito distante. E essa é a pregação islâmica mesmo. Deus é tão grande que ele nem se aproxima do homem. Ele está muito longe. Então, esses muçulmanos, eles querem ter uma experiência, mas eles não vão para as coisas místicas, para as coisas folclóricas. Eles não vão lá para um feiticeiro. Então, o que eles fazem? Eles dançam, rodam, a chegar a um êxtase, para poderem tentar ter um contato com Alá. Então, tudo que é místico, tudo que é essa questão de viver um sobrenatural, eles estão em busca. Eles estão em busca.
tem um muçulmano fundamentalista. O fundamentalista não é jihadista, não é terrorista. A gente confunde muitas palavras fundamentalista com terroristas, mas na teologia islâmica, o fundamentalista é aquele que quer trazer as práticas do século VII, que Maomé realizou, quer trazer a Sharia, por exemplo, que é a lei islâmica, para os dias de hoje. Que todas as mulheres têm que usar o véu como as mulheres usavam no dia de Maomé. Que todos os homens têm que vestir as mesmas roupas que eles vestiam naquela época. Então ele é um fundamentalista, ele quer viver no fundamento do século VII do Islã. E tem os jihadistas, que são terroristas. Esses querem matar em nome de Alá. Esses olham para os cristãos como um grande inimigo e querem então matar, eliminar, cortar a cabeça, perseguir. Então, qual é o número de jihadista? Quem fala que todo muçulmano é um jihadista terrorista, não entende. Não viveu entre eles, não sabe. Tem muçulmanos que são totalmente contrários a matar outros cristãos, a matar outras pessoas. Então eles não são, na maioria, jihadistas. Alguns são, nem todos são. Alguns são nominais, outros são devotos. Então quando você começa, isso é tempo, é conviver com eles, perguntando. Obviamente, se ele vem do Iraque, na minha cabeça que eu já conheço, eu preciso agora entender um pouquinho mais. Eu convivo tanto com eles que eu já sei pelo semblante dele se ele é sunita ou é xiita. Pelo nome dele eu sei se ele é sunita ou xiita, que é uma outra divisão dentro do Islã. Mas se você que não conhece, é a convivência, é perguntas, é falar um pouco. Sempre eu dou a recomendação, fale de si antes de perguntar, porque senão parece que você está interrogando. Eu sou seguidor de Jesus. E você? Eu faço as orações. E você? Então, não interrogue-os, porque eles estão num contexto acuado. Ontem, com o Walid, esse irmão que agora é convertido, perguntei para ele como era viver. Ele vive como refugiado aqui. Perguntei, ele tem 21 anos, perguntei se ele já tinha a universidade. Ele falou, eu não tenho autorização para ir para a universidade. Falei, então, ele falou, eu não tenho documento nem do meu país e nem daqui. Eu tenho uma permissão provisória. Então, isso não me faz ir para a faculdade. Ele falou, todas as vezes que eu vou até o governo, eles me chutam de lá. Eles me mandam embora. Na verdade, ele estava falando para mim ontem, aonde eu vou e as pessoas sabem que eu sou do Iraque, elas me desprezam. Mas olha o que ele me disse. O único lugar que eu me sinto valorizado é quando eu estou com o povo de Deus. As barreiras caem. Não é mais se é iraquiano, se é brasileiro, se é português, se é europeu, se é africano. As barreiras caem. Somos um só povo. Então, eles estão na defensiva porque vocês que são brasileiros aqui, vivem com imigrantes, sabem talvez de algum grau de dificuldade que é viver como imigrantes. Mas imagina o grau que eles vivem como imigrantes, vindo de um contexto muçulmano para a Europa. Então, tente ser mais flexível. Então eles estão na defensiva sempre, com medo. Como vão ser tratados? Vão ser humilhados? Vão ser desprezados? Então eles tentam fugir dessas coisas, mas são muito abertos, muito abertos. Quero caminhar para o final. Acho que eu tenho 2 minutos mais aqui. Esse livro que nós lançamos mostra o que Deus está fazendo no contexto entre os muçulmanos. Foi uma pesquisa de um missiólogo americano. Ele estudou o que está acontecendo no mundo muçulmano. E ele disse que tem um vento batendo na casa do Islã, que Deus está agindo para atrair muçulmanos a Cristo.
A pesquisa dele, ele pesquisou onde houve movimentos. Movimentos, a gente poderia chamar de avivamentos, onde em um lugar, um país ou uma aldeia, mais de 1.000 pessoas receberam a Cristo, foram batizadas e estavam a se reunir com outros cristãos. Se teve 1.000 nesse mesmo lugar, eles chamam isso de movimento ou de avivamento. No século X, Garrison descobriu que houve um movimento. Em um lugar, mais de 1.000 pessoas se renderam a Cristo, foram batizadas e estavam a congregar. Século XI, XII, nenhum. Século XIII, 2 movimentos aconteceram em lugares diferentes. Já no século XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, nenhum movimento. Não quer dizer que muçulmanos não vieram a Cristo, vieram, mas não foi movimentos, não foi 1.000 pessoas num lugar ou num país que veio. Século XVIII, nada. Século XIX, o Garrison estudou na história, 2 movimentos aconteceram. No século XX, 11 movimentos aconteceram. Irã, sabia que no Irã, a igreja do Irã é a igreja que mais cresce no mundo, 12% ao ano. A gente não sabe disso. Irã, Argélia, Bulgária, Albânia, África Ocidental, Bangladesh e Ásia Central. Aconteceram esses movimentos no século XX. No século XXI, só do ano 2000 até o ano 2013, 69 movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. Nunca na história tantos muçulmanos vieram a Cristo como nos últimos dias. Por onde eu viajo nesse mundo, eu encontro pessoas que eram muçulmanas e agora são seguidoras de Jesus. Vários adventos aconteceram. A questão das guerras, a questão da internet, a questão de próprios refugiados que estão vindo, uma série de coisas acontecendo. O Brasil cresceu demais no envio de missionários para o mundo muçulmano. Então, são mais de 69 movimentos. Em 2023, o Garrison atualizou essa lista e ele afirmou, está aqui as fontes, ele afirmou que até 23 haviam mais de 1.200 movimentos de muçulmanos vindo a Cristo. Ou seja, Jesus está chamando esse povo para se tornar também o seu povo. O seu povo. E eles estão por todo lado. Na Alemanha, várias igrejas árabes surgindo, vários contextos árabes. No Brasil, que nós recebemos muitos refugiados, eu batizei vários que vieram como refugiados, que voltaram para os seus países. Deus está fazendo algo muito bonito entre os muçulmanos e revelando a sua glória. Pois não, irmão. Essa? O livro? Ok. Eu trouxe outros livros para vender, não esse. Está quase esgotado. Um vento na casa do Islã. Irmãos, que Deus vos abençoe. E aqui em Portugal, vocês têm oportunidades. Olha, o brasileiro tem muita proximidade, eles gostam muito do brasileiro. E você pode dizer, eu sei como você vive, eu também sou imigrante nessa terra. Eu sei as lutas que você tem. Eu posso orar por você, eu posso ajudar você, eu posso dar o que você mais precisa. Não é um emprego, não é dinheiro, o que eu posso dar para você é Jesus, é a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Eu fiquei com muita vontade de ficar aqui já e só trabalhar com os muçulmanos. E porque tem muitas oportunidades, aqui tem mais liberdade. Tem vaga aqui nos Brasileiros. Opa! Olha os presbiterianos me perseguindo aí, ó. Obrigado, pastor. Foi uma alegria compartilhar com vocês. Que Deus
abençoe. Se vocês querem mais informações, eu também fundei uma missão no Brasil chamada Missão Evangélica Árabe do Brasil. Então lá nós também damos todos treinamentos, seminários. Tive o privilégio de batizar muitos muçulmanos, de trabalhar com os muçulmanos. Então, estamos à disposição para servi-los. Então já sabe que tem a vaga, né? Amém. Obrigado. Vou considerar. Bom, até o momento, eu não errei nenhum dos convites que eu fiz, certo? Agora são as coisas que vieram sempre melhores do que aquele que está aqui presente, né? E uma das razões que eu trouxe ele hoje é porque ainda dá tempo de você escrever perspectivas, que começa no próximo sábado, né? E você vai ter a oportunidade de ouvi-lo aí pelo menos mais 2 vezes. Né? E é interessante ter visto o número dos movimentos, porque tempo atrás eu comentei com eles, né? Às vezes a gente vê as guerras, vê os nossos irmãos na Nigéria sendo perseguidos, esse tipo de cena, né? E parece que eles estão a crescer. Sim. Não. Eu falei, a casa está a implodir por dentro. De lá de dentro os alicerces estão sendo destruídos. Aí você vê que esse movimento, e isso é o que você consegue computar. Né? Vai ter a aula da perspectiva histórica, né? Tem muito do que acontece que a gente não vê. Depois a história vai dizer. Mas esse é o nosso Deus maravilhoso que alcança aqueles que não merecem. Por isso que nós estamos aqui e por isso Deus tem alcançado tantos muçulmanos. O nosso Deus é misericordioso, é gracioso e é sempre bom ouvir aqueles que têm contato com uma realidade que parece tão distante para nós e que eu já falei com alguns aqui, já conversei com o conselho, de que nós como igreja precisamos pensar algo para atuar nesse país. Que o governo deixa entrar e não dá documento, né? Talvez eles vão achar que não oferta não é nem dinheiro nem empresa, vão achar que é documento. E que nós temos que aproveitar que eles estão aqui. Porque o dia que eles forem embora, eles já vão convertidos. E para onde eles forem, eles vão carregar, eles vão ser sal e luz. Né? E vamos fazer uma oração, convidar o Roberto aqui para fazer a oração e encerrar. E posso permitir de novo aqui. O Roberto que está aí de Uber, de hotel, cuidando do Flávio aí pelo menos até quarta-feira. Mas depois eu estou na rua, pastor? Ô irmãos, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Vou para casa do pastor, então. Vou subir de. Vai subir de novo. Então tá bom. Espiritual, talvez. Oramos, meus irmãos. Pai bendito, santo, de imenso amor, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de te conhecer melhor, de conhecer um contexto diferente daquele que nós vivemos. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem representantes de todos os povos a serem alcançados. E nós clamamos a Ti, meu Deus, que o nosso objetivo possa ser esse, de viver, de testemunhar, de ser sal e luz onde quer que nós estejamos. Nós agradecemos pela vida do pastor Flávio Ramos, que está aqui conosco, e pedimos, meu Pai, que o ministério dele possa ser próspero no sentido de levar o Evangelho a todo o povo muçulmano. Perdoa, meu Deus, nossos pecados e dá-nos um dia glorioso na Tua presença. Amém. No próximo culto, que o culto, logo após o pequeno almoço, possa ser de verdadeira adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Muito obrigado desde já também pelo pequeno almoço que será servido agora. E nós clamamos, meu Pai, que jamais falte em nossas casas, em nossos lares. Nós oramos desde já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.